Olá, amados. Mais uma vez estamos juntos aqui para celebrarmos essa palavra que é tão maravilhosa, tão gostosa, tão boa de se ouvir, tão boa de se falar, e tão boa de ser vivida. A palavra de Deus. Glórias ao Senhor que tem nos concedido, momentos para estarmos aqui trazendo essa mensagem maravilhosa. E agradecer a todos que participam visualizando as mensagens, tendo essa oportunidade do seu tempo para ouvir essas mensagens maravilhosas. Eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de João, Evangelho segundo São João, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Amados, nós podemos perceber aqui que esse já é um momento pós Jesus ter ressuscitado Lázaro, tanto que o texto frisa isso, pós aquele que Lázaro ressuscitara. Então, Jesus volta ao povoado de Betânia e ali conta que aonde Jesus estava, Lázaro estava presente. Veja bem isso, onde ele estava, Lázaro estava junto, aos pés do Senhor ali. Tudo isso depois do momento da ressurreição. E nós podemos perceber o momento da ressurreição quando Deus livra Lázaro da morte. Ele estava literalmente morto. O corpo já havia entrado no quarto dia, já estava começando um estado de putrefação, o corpo começando a se desfazer, e Jesus vai lá, chama Lázaro, e Lázaro ressuscita dos mortos. Você sabia que Jesus ele pode livrar você dos vínculos antigos que te lembram morte, que te lembram negatividade, que te lembram coisas passadas, que te atormentam, que faz você ficar espiritualmente morto, caído, sepultado, em degradação. Jesus, através da sua fala, ele pode ressuscitar e ele traz à tona. E muitos de nós fomos ressuscitados, sim, porque estávamos numa vida antes de Jesus, tínhamos uma vida regada pelo pecado, tínhamos uma vida onde nós estávamos aprisionados, tínhamos uma vida onde o príncipe desse mundo nos tinha como escravos, Estávamos fadados ao fracasso, à morte espiritual. E, através do chamado de Jesus, confessando a Jesus como Senhor e Salvador, nós tivemos a oportunidade de ressuscitar. Ressuscitar o quê? Ressuscitar nossos sonhos, ressuscitar aquilo que nós tínhamos como objetivo, seja individual, profissional, Nós conseguimos trazer de volta esses sonhos e agora nós estamos sonhando esses sonhos. Então isso foi graças a Jesus, que nos tirou desse crepúsculo, dessa escuridão, dessa condição de morte e nos trouxe a vida. Colocou uma sandália nos nossos pés, um anel nos nossos dedos, mudou nossas vestes e hoje nós estamos na condição que estamos porque fomos ressuscitados pelo Senhor. E agora estamos na mesma condição de Lázaro. E eu pergunto a você, uma pergunta bem introspectiva, mas também vale para mim, porque essa palavra ela está vindo direto e passando primeiramente pelo pastor, O que você faria se fosse Lázaro? Depois que você tivesse ressuscitado,
depois que Jesus tivesse dito, venha para fora, livre-se, eu vou te livrar dessas angústias, te livrar desses tormentos, dessas situações, e agora você está liberto. O que você faria? A Bíblia conta que Lázaro, sempre, como eu falei anteriormente, sempre quando Jesus estava na aldeia de Betânia, Lázaro estava lá presente. Aonde estava Jesus, quando ele estava na cidade, Lázaro estava lá presente. Ou seja, após o momento de ressurreição, após Lázaro ter vindo à vida novamente, ele não foi para as mídias sociais, ele não era alvo de fotógrafos, né? Ele não era alvo de repórter, como alguns fazem por aí e mostram que Deus fez alguma coisa e começa a se engrandecer por isso. Não, ele simplesmente não deu prioridade para isso. Ele deu prioridade, se é que isso existisse na época, né? Eu só estou colocando aqui, contextualizando, para a gente ter um entendimento melhor. Então, Lázaro deu prioridade para quê? Para estar ao lado de Jesus. E aí vem o primeiro pensamento e a primeira reflexão. Jesus me livrou da morte. Eu dou prioridade para ele? Eu deixo que as outras coisas ao meu redor, elas conseguem ter certos privilégios que eu não dou para a palavra de Deus? Então, assim como Lázaro deu prioridade, eu estou dando prioridade hoje? É uma coisa a se pensar, é uma coisa a se refletir. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é o rei Ezequias, que Deus livrou ele da morte, Deus deu mais 15 anos de vida a ele para ele viver, e quando ele foi curado, ele foi lá contar para os reis pagãos, ele foi enaltecer o humano. E aí veio a sentença, que seria sobre a sua geração o castigo por causa da ação dele. Então você vê, e aí ele diz assim, ufa, ainda bem que esse castigo é para meus filhos, não é para mim. Então você vê o prejuízo que ele está trazendo, Ele não deu prioridade para Deus, não deu prioridade para a sua palavra, e aí teve esse resultado. Outra coisa que é interessante é que Lázaro não cheirava mal. Ele não estava mais cheirando mal. Por quê? Porque o sangue, quando Jesus o chama, o sangue começa a correr pelas suas veias, o corpo começa a se reorganizar para uma nova vida. Deus te tirou dessa condição. Deus te deu essa condição de vir de novo a uma segunda chance, um segundo momento. E aí você está reorganizando isso? Você está revendo alguns conceitos? Você está revendo algumas coisas que lá atrás, mesmo que ficaram sepultadas, mas que te trouxe um aprendizado, que te trouxe algo, para que você possa agora exalar um cheiro de vida, exalar um perfume de Cristo. Então, Lázaro agora estava ao lado do Senhor em todo o tempo. Então, ele era sempre ali tendo, respirando o aroma de Cristo em todo o tempo. Uma outra coisa interessante é que Lázaro, ele nunca mais foi um cristão frio e nem um cristão indiferente. Então você vê, Deus nos tirou dessa condição. Às vezes eu tenho atitudes frias, às vezes eu tenho atitudes indiferentes, a palavra de Deus, as coisas de Deus, então esse homem agora, ele é um mero, ali, que está um espectador, ele está assistindo, ele está ouvindo em todo o tempo, ele não perde oportunidades de fazer isso. Ele foi salvo em algumas tribos da América, quando alguém te salvava de um perigo de vida, você seria eternamente
grato a essa pessoa. Tem uma dívida com ela eterna. O Senhor te salvou. O Senhor te tirou da escuridão. O Senhor te tirou os elos, as correntes que te acorrentavam. O Senhor te deu nova vida, né? E você tem uma dívida com Ele. Lázaro tinha uma dívida com o Senhor, eterna. E Lázaro priorizou o Senhor. Priorizou estar diante do Senhor. Então, essa foi a prioridade que Lázaro deu. Agora vem a pergunta: você está ao lado do Mestre para dar continuidade a esse processo de libertação? Porque nós saímos daquela condição, agora fomos salvos em o Senhor Jesus, mas existe um caminho a percorrer. Existe uma reorganização, para que as coisas vão se ajustando e agora as coisas novas, algumas coisas ainda precisam de libertação, algumas coisas talvez ainda estejam meio que mortas, dentro de mim e que precisa de uma luz, que precisa de um chamado do Senhor. Hoje, o Senhor, ele está da mesma forma como ele chamou Lázaro e trouxe Lázaro a libertação, não só a libertação literalmente do seu corpo, ele traz de volta, ele faz Lázaro ressuscitar para a vida. Então, hoje, o Lázaro, ele representa para nós, é como se Lázaro fosse o embaixador dessa esperança, o embaixador da esperança de que mesmo eu considerando a minha vida como morta, como uma vida que já está, uma situação que já foi sepultada, que não tem como voltar, que não há como realizar, Jesus está presente na tua vida e está dizendo: vem para fora, sai de dentro de você mesmo, experimenta, porque Lázaro, como embaixador dessa esperança, o representante disso, mostrou, através da minha fala, da minha verbalização, quando eu o chamei, que isso é possível. Então saia desse sepulcro que te aprisiona, desse cárcere emocional, espiritual que te aprisiona e vem para a vida. O Senhor Jesus te chama. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.